Bom dia, irmãos. Bom dia para quem vai entrando. Bom dia para todo mundo que vai se conectando aí. Mais uma manhã aqui com vocês, mais uma quarta-feira, mais uma semana. Que alegria estar com vocês aqui. Muito, muito legal mesmo. É sempre um tempo que eu espero com muita empolgação durante a semana. É legal estar com os irmãos e poder ver aqui o nome de alguns irmãos. Alguns deles a gente tem visto já no domingo, outros ainda não. Então, muito legal poder rever alguns irmãos e conversar com alguns. Muito legal. Hoje a gente vai continuar, né? Eu tinha falado semana passada que a gente ia fazer uma série aí de 3 devocionais em Gênesis 39. Então a gente vai fazer a segunda parte dessa série. Semana que vem a gente vai terminar. E, poxa, tem sido uma bênção para mim poder estudar um pouco mais a história de José. É uma história que eu gosto muito e que tem lições preciosas pra gente. A gente vai orar, eu quero orar com os irmãos agora. E aí a gente começa o nosso tempo devocional aqui. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, ó Pai, por mais essa manhã, mais um dia que o Senhor nos dá para conhecermos mais do Senhor, para servirmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos, Pai, pela graça que o Senhor derramou sobre cada um de nós e nós te agradecemos, Pai, acima de tudo pela salvação em Cristo que nós temos, que nós não merecemos, Pai, mas que o Senhor nos deu e nós pedimos que o Senhor nos conceda a graça de vivermos vidas, Pai, dignas do Evangelho. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver vidas confiantes, Pai, na sua soberania, na sua bondade, na sua graça, que confiando nessas coisas, nós vivamos vidas fiéis ao Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco durante essa manhã, nós pedimos que o Senhor nos dê corações dispostos a ouvir a Tua Palavra e sermos transformados pela Tua Palavra. E nós te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade que nós temos de sentar juntos para aprender mais do Senhor. Nós te agradecemos por isso e oramos no nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. É isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia para o pessoal que foi entrando aí enquanto eu estava orando. E é isso, vamos lá. Semana passada, como eu falei, a gente leu Gênesis 39, a gente olhou para alguns detalhes do texto, especificamente para as repetições que o autor traz, né, que nos ajudam a enxergar as ênfases que ele quer dar ao texto. E hoje a gente vai olhar com mais calma para o papel de Gênesis 39 no desenvolvimento da história de José. A gente vai falar um pouco sobre a história de José como um todo. E a gente vai ver que o sucesso dos filhos de Deus é um sinal, na verdade, da soberania do Senhor. Deus é quem capacita pessoas, Deus é quem usa pessoas, Deus é quem garante o resultado daquilo que nós fazemos e no final das contas Deus é quem vai receber a glória por aquilo que foi feito. Então a história de José ela nos mostra isso como um todo, né? E a gente vai ler mais uma vez Gênesis 39 e começar a destrinchar algumas coisas sobre a história de José. Então vamos lá, Gênesis 39. Eu estou lendo na NVT, então caso tenha alguma diferença é por causa da versão aí da Bíblia que a gente está usando. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que viu a senhora ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor:
tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa, para atender aos negócios. E ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor, prosperava. Então esse é o capítulo 39. E como eu falei, a gente vai falar hoje sobre a história de José como um todo, olhando principalmente e partindo de alguns pontos aqui levantados no capítulo 39. Coincidências, né? Quando a gente para pensar na história de José, ela parece cheia de coincidências. Uma atrás da outra, coisas aparentemente aleatórias acontecem. Esse rapaz que nasceu na terra de Canaã e cresceu sendo o preferido ali de Jacó, seu pai, ele foi vendido pelos irmãos aos 17 anos de idade, que até parece ser algo ruim, mas diante de uma possível morte pelos seus irmãos, ser vendido não é tão ruim assim, né? E aí, depois de 20 anos no Egito, onde ele com certeza lutou para se adaptar à cultura, à língua e etc., a gente chega a essa história narrada em Gênesis 39. Né? José estava cheio de moral na casa de Potifar, e aí ele perde tudo por causa de algo que ele não fez. O que também parece ruim ser preso, mas aquilo que ele teoricamente tinha feito de ir atrás da mulher de Potifar era passível de morte, então ser preso era algo aparentemente bom também para ele. Né? E aí a reviravolta começa de novo, né? Ele começa a tomar conta de tudo na prisão, ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro. 2 anos depois ele interpreta o sonho de Faraó, e aí ele se torna o governador do Egito. Né? E aí a história que a gente vê lá, depois de um tempo, né, em Gênesis 37, ela se inverte. O poder agora não está mais nas mãos dos irmãos de José, mas está nas mãos de José. Né? E na verdade o sonho que ele teve começa a se realizar, os seus irmãos se prostram diante dele. E aí, depois de mais ou menos 30 anos, né, é quando José revê os seus irmãos que o venderam. E ao invés de se vingar, né, de alguma forma, ele cuida dos seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos. E ele garante a segurança do povo de Israel na melhor região do Egito, a terra de Gósen. E isso é só um resumo, obviamente, né? Aqui em 2, 3 minutos eu tentei contar algo que levou 30 anos para acontecer. 30 anos que a gente pode dizer, algumas pessoas poderão dizer, cheios de coincidências. Mas a parte da última frase de José narrada em Gênesis, lá em Gênesis 50, versículo 20, exclui qualquer possibilidade de a gente olhar para esses acontecimentos da vida dele como coincidências. José diz para os seus irmãos, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. José ele entendeu e ele experimentou de uma forma única a realidade da soberania de Deus. E eu creio que esse é o grande ponto, a grande lição que a história de José nos ensina. Nós devemos nos maravilhar com o poder de Deus e descansar na sua soberania. Nós devemos nos maravilhar com o poder de Deus e descansar na sua soberania. Então, no tempo que a gente tem aqui, eu quero destrinchar um pouco essa frase usando 3 pontos. A soberania absoluta de Deus, a confiança madura de José e a irrelevância surpreendente de José. Eu sei que esse terceiro ponto ele parece um pouco estranho, mas a gente vai explicar um pouco mais para frente. Porque é isso mesmo, a irrelevância surpreendente de José. Então,
Primeiro ponto, né? A soberania absoluta de Deus. Como a gente viu na semana passada e nessa introdução de hoje, a história de José, ela grita que Deus ele é absolutamente soberano. A gente não tem como fugir dessa verdade. Deus ele é absolutamente soberano. Ele comanda todos os aspectos da história e ele usa tudo e todos de acordo com a sua vontade perfeita. Cada passo da história de José, cada pequeno e aparentemente aleatório e insignificante evento, eles acontecem exatamente na direção que Deus quer. Deus ele está supervisionando minuciosamente e meticulosamente cada um desses eventos para produzir um resultado específico, um resultado que ele espera e deseja que aconteça. Cada um dos sonhos que aparecem na história, eles nos mostram exatamente isso, né? O sonho de José em Gênesis 37, os sonhos do padeiro e do copeiro em Gênesis 40, o sonho de Faraó em Gênesis 41, eles funcionam como uma espécie de spoiler de Deus, dizendo aquilo que ele faria no futuro. É Deus meio que dando um trailer do filme. Ele já sabia o que aconteceria, ele planejou, ele filmou todas as coisas, ele é o diretor, digamos assim, desse filme. Ele já tem o roteiro completo. E ele dá esses pequenos spoilers, essas cenas que aconteceriam no futuro. E acontece tudo exatamente como ele disse que aconteceria. Deus ele é absolutamente soberano, José entendeu isso. E era isso que ele queria que os seus irmãos também entendessem. Né? Falando de novo desse versículo, Gênesis 50, 20, José fala para os irmãos dele, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Eu gosto muito de como a NVT traduz esse verso aqui. Né? Na revista atualizada, Tá escrito, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa não é uma boa tradução, né? Porque Deus não tornou algo ruim em algo bom. Ele planejou tudo perfeitamente para alcançar o propósito que ele queria alcançar. Deus planejou tudo para o bem, não é que ele tornou algo em bem. Ele planejou tudo para o bem. Ele planejou a venda de José aos ismaelitas pelos seus irmãos. Ele planejou que Potifar comprasse José dos ismaelitas. Ele planejou que a mulher de Potifar iria causar essa situação para que José fosse preso. Ele planejou a prisão de José. Ele planejou os sonhos do padeiro e do copeiro, simplesmente para que o padeiro falasse de José para Faraó. Ele planejou o sonho de Faraó, ele planejou esses 7 anos de fartura e 7 anos de fome, ele causou esses 7 anos de fome no mundo todo. E hoje, né, com tudo que tem acontecido nessa pandemia, eu acho que a gente consegue ter uma noção pequena, mas um pouco maior do que talvez a gente tinha ano passado, do que isso envolve. Irmãos, teve fome no mundo todo. Não era só no Egito, era fome no mundo todo. Ele planejou a ida dos irmãos de José até o Egito, ele planejou todas essas coisas. Tudo foi minuciosamente planejado por Deus, a soberania de Deus ela é absoluta. E aqui, irmãos, isso nos faz pensar em algumas coisas. Será mesmo que alguma situação que acontece com a gente está fora do controle do Senhor? Será mesmo que essa situação complicada que talvez veio à sua mente, que pode ser de saúde, que pode ser financeira, que pode ser de qualquer outra coisa, às vezes um filho que está fora dos caminhos do Senhor, ou algum parente que ainda não conhece ao Senhor, ou algum outro tipo de dificuldade que você tenha no seu trabalho, ou em qualquer lugar que seja. Será que isso está fora do controle absoluto do Senhor? Entender a soberania de Deus ela é essencial para que a gente não seja dominado pelo medo ou pela ansiedade. O nosso descanso está unicamente em cremos que nada, por menor que seja, acontece fora do controle soberano e gracioso do nosso Senhor. Não existe conforto, não existe descanso em pensar que algo que acontece conosco está fora do controle de Deus. Tudo que acontece conosco está dentro do plano soberano de Deus e do controle absoluto de Deus. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, a confiança madura de José. José teve seus problemas sim, ele era um jovem mimado, não devia ser fácil ter José como irmão. Ele teve dificuldades para confiar somente no Senhor, ao invés de confiar no padeiro ou nas suas próprias capacidades. Ele tinha os seus pecados que precisavam ser tratados. Mas a gente vê de fato alguém amadurecendo ao longo dos capítulos, alguém compreendendo a soberania de Deus e confiando de forma madura, alguém descansando no Senhor. E algo que a gente costuma esquecer quando a gente lê a história é que, ao contrário de nós, que sabemos o final da história, José não sabia o que aconteceria com ele. Ele não sabia que, ao ser vendido pelos seus irmãos, ele seria comprado por Potifar. Ele não sabia que, quando ele foi preso, ele se tornaria governador do Egito. Ele não sabia que, depois de 20 anos, ele
talvez 30 ali, ele conseguiria encontrar a sua família novamente, né? Entre ser vendido pelos irmãos e estar bem, foram 17 anos. Entre ser preso e interpretar o sonho de Faraó foram 2 anos. A gente perde um pouco a noção do tempo também, porque pra gente é só virar uma página, né? E parece que é algo logo em seguida, mas não. Tempos, anos se passaram. Não foram 17 dias, foram 17 anos entre ser vendido e estar na casa de Potifar. Não foram 2 dias, foram 2 anos, desde que ele foi preso até ele interpretar o sonho de Faraó. Não foram só 10 páginas que a gente lê talvez em 20 minutos, entre ele ser vendido e encontrar sua família novamente, foram 30 anos para encontrar novamente sua família. Como seria fácil para ele desistir do Senhor? Como seria fácil para ele abandonar a sua fé? Ele poderia muito facilmente dizer, que sonho que nada. Meus irmãos eles deveriam estar se prostrando diante de mim, aqui eu estou preso quase 2.000 quilômetros longe da minha família, que provavelmente eu nunca mais vou ver. Nós fazemos isso. Deus, eu tenho esperado no Senhor, eu tenho tentado ser paciente, eu tenho mantido uma expressão positiva e tenho tentado dizer coisas boas sobre você há anos. E olha só onde isso me levou. Eu ainda estou exatamente onde eu estava há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 10 anos atrás. Nada acontece na minha vida. Aquilo que eu peço tanto para o Senhor, isso não acontece. A minha vida não vai para frente como o Senhor tinha prometido. Nós reagimos assim muitas vezes. Mas José nos mostra uma reação diferente que é a reação que nós deveríamos ter. Ele demonstrou uma confiança madura que pode ser percebida não só pela ausência de murmurações nos textos aqui que a gente vai ler, mas também pelo serviço fiel que ele prestou na casa de Potifar, na prisão e como governador do Egito lá na frente. A falta de confiança no Senhor nos leva a sermos infrutíferos. Nós abandonamos aquilo que Deus nos deu para fazer porque nós achamos que Ele se esqueceu de nós. Meus irmãos, isso é muito importante. Nós só seremos servos frutíferos se nós confiarmos no Senhor que nós servimos. Nós só seremos servos frutíferos se nós confiarmos no Senhor que nós servimos. Nós nunca seremos frutíferos se não confiarmos de forma madura na soberania e na bondade do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, aguente firme. Continue lutando, continue esperando, continue obedecendo e confiando em Deus. A providência do Senhor é um caminho longo. Às vezes mais longo do que a vida que nós levamos. Às vezes nós não veremos os resultados da nossa fidelidade ao Senhor. A providência de Deus é um caminho longo. E mesmo quando Ele decide não nos dar o que nós desejamos tão desesperadamente, nós precisamos acreditar nele, nós precisamos amá-lo e nós precisamos confiar nele. Agora, mesmo demonstrando uma confiança madura no Senhor, mesmo servindo ao Senhor de forma fiel, eu quero destacar aqui a irrelevância surpreendente de José. Como assim? Depois de tudo que ele teve que passar, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que a gente tem conversado aqui, eu ainda tenho a coragem de dizer que ele é irrelevante? Sim, num certo sentido sim. Mateus capítulo 1 nos mostra a genealogia real de Jesus. É o fim de tudo que está acontecendo com José. José foi preservado para que o Messias viesse. José foi preservado para que o povo de Israel também fosse preservado e para que Jesus viesse no futuro. Agora olha só Mateus capítulo 1, versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Não tem José aqui. Ele nem sequer aparece. Foram 14 capítulos falando sobre ele em Gênesis. Ele se tornou governador do Egito, o maior império da época. E ele é pulado e ignorado na genealogia de Jesus. Ele é surpreendentemente irrelevante quando realmente importa. E aí você pode dizer, mas obviamente ele não apareceria, ele não é o primogênito, né? O primogênito de Jacó que deveria aparecer. Quem é o primogênito? Rúben. Mas Rúben foi rejeitado pelo Senhor. Então ele não aparece aqui. Tá, quem são o segundo e o terceiro filho de Jacó então, né? Levi e Simeão. Poxa, será Levi e Simeão, né? Levi tem até os levitas lá e tudo mais e tal. Mas não, eles também foram rejeitados pelo Senhor. A gente vê as histórias ali sendo narradas nesses 14 capítulos. Aí chega Judá. Poxa, Judá, né? Será que Judá? Mas, se você ler Gênesis 38, a gente vê um cara muito complicado, um cara que inclusive foi responsável pela venda do seu irmão lá em Gênesis 37. Ele teve relação com a sua nora,
que estava disfarçada de prostituta e ele não sabia que era ela, ele tem um filho com ela. Meu, esse cara não, esse cara, ele é muito impuro, ele deve ser rejeitado pelo Senhor também, né? E a gente começa a ler Gênesis, nossa, José é um cara fiel, tinha que ser ele é o filho certo, ele tinha inclusive essa capa multicolorida, né, que é uma roupa aí que parece de alguém real, alguém de uma linhagem real. Ele se tornou governador do Egito, ele era alguém fiel ao Senhor, alguém que confiava no Senhor. Mas não foi José, foi Judá. Por incrível que pareça, foi Judá, esse cara impuro que a gente vê em Gênesis 38. E em Gênesis 49, Jacó ele vai abençoar os seus filhos e ele diz algo especial sobre Judá. Olha só, Gênesis 49, versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Jacó já havia abençoado Judá, dizendo que Judá seria o cara de quem Jesus Cristo viria. Seria ele o responsável por essa linhagem do Messias. E isso, meus irmãos, é apenas mais um lembrete da soberania de Deus para nós. Não foi José que escolheu o Senhor escolheu José. E ele escolheu José para uma tarefa específica, que não incluía estar incluso na genealogia de Jesus. Ele escolheu Judá, o irmão torto e impuro, para ser aquele de quem o Messias viria. O que nós nunca esperaríamos que acontecesse acaba acontecendo. E isso nos mostra que Deus não quer que nós confiemos em um plano, mas sim nele. Poxa, eu vou fazer esse plano perfeito, eu vou ser obediente em todas as coisas, eu não vou fazer nada de errado, eu vou seguir à risca tudo aquilo que está escrito aqui nesse plano e os resultados serão exatamente esses. Meus irmãos, não é assim que funciona. Deus não quer que nós confiemos num plano, Ele quer que nós confiemos nele. Ele é quem define como as coisas acontecerão. Ele é soberano sobre todas as coisas e não nós. Nós devemos fazer planos sim, mas nós não devemos confiar nos nossos planos. Nós devemos confiar no Senhor. Deus não quer que a gente confie na nossa capacidade de fazer tudo certo, e sim nele. Deus não quer que a gente confie na nossa própria justiça, mas sim nele, que nos justifica através de Cristo. Deus não quer que a gente confie num plano, e sim nele. Talvez você tente viver a vida exatamente como José viveu. Poxa, eu vou fazer tudo certo, eu vou confiar no Senhor e lá na frente Ele vai fazer tal coisa por mim. Talvez não. Porque Deus não quer que nós confiemos num plano. Deus quer que nós confiemos nele. E aí, para concluir aqui, eu quero trazer dois breves pontos. O fato de Deus incluir Jacó no seu plano é uma tremenda demonstração da graça de Deus. O mesmo Judá que teve a ideia de vender o seu irmão e que teve um filho com a sua nora, que estava disfarçada ali de prostituta, sem saber que era ela, é o cara que está na linhagem de Jesus. Ele realmente não merecia ser incluso no plano de Deus. Mas, irmãos, quem de nós merecia? Jacó não merecia, é verdade, mas quem de nós merecia? Então Judá aqui, ele nos mostra a graça de Deus num nível impressionante. Ele foi incluso no plano do Senhor, ele foi colocado num lugar de honra, simplesmente porque Deus é gracioso e misericordioso. E da mesma forma conosco. Nós não merecemos nada do que nós temos. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus ele exaltará e honrará os seus filhos, mesmo sem nós merecermos. Isso é graça de Deus sobre nós. E José, e aí o segundo ponto aqui, José que estava na posição para se vingar dos seus irmãos, que sofreu por causa deles, que passou por tanta coisa por causa deles, ele nos dá um enorme exemplo de perdão. José sabia o tempo todo do pecado dos seus irmãos e tudo o que ele queria fazer era perdoar os seus irmãos e cuidar dos seus irmãos. E Jesus faz exatamente o mesmo conosco. Ele conhece o nosso coração e ele nos perdoa. Talvez você esteja como os irmãos José, que estavam apavorados porque ele conhecia os seus pecados e podia fazer algo com isso. Talvez na sua cabeça esteja esse pensamento, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho convicção do meu pecado, como é que eu posso ir a Jesus na condição que eu estou agora? Ele simplesmente me rejeitaria, ele se vingaria de mim, ele me julgaria e eu iria merecer isso. Irmão, José nos aponta para Cristo com a atitude que ele teve.
Mesmo que você esteja morrendo de medo, mesmo que você encontre todos os motivos para se afastar de Jesus, Ele está de braços abertos, disposto a te perdoar e a demonstrar graça a você. José nos mostra algo que Jesus Cristo faria num nível infinitamente maior lá na frente. José perdoou seus irmãos e demonstrou graça a eles por algo que eles tinham feito. E Jesus, da mesma forma, ele demonstra graça a nós, sabendo o que nós fizemos, conhecendo cada um dos nossos pecados, vendo a nossa impureza, vendo tudo aquilo que nós fazemos. Ele nos perdoa. Ele veio até a cruz e ele morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida. Não existe essa de, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele não vai me receber da forma como eu estou, irmãos. Ele nos recebe como nós estamos para que nós não fiquemos da forma como nós estamos. Não espere estar bem para chegar a Jesus. Nós nunca estaremos bem para chegar a Jesus. Nós chegamos a Ele quebrados e é Ele quem nos restaura. Assim como José cuidou dos seus irmãos, perdoou seus irmãos e restaurou seus irmãos, Jesus faz conosco. Ele cuida de nós, Ele nos restaura, Ele nos transforma. Não porque nós merecemos, mas pela graça dele. E essa é, em última análise, a mensagem de Gênesis. Deus ele demonstra misericórdia e graça para pessoas que não merecem. Ele derrama sua graça sobre pessoas como nós. E a glória de tudo isso, no final das contas, é toda dele. Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia que nos transforma. Muito obrigado, Deus, porque não existe fundo do poço, fundo o suficiente que o Senhor não nos alcance. Muito obrigado porque o Senhor é poderoso e soberano e o Senhor controla todas as coisas para o nosso bem, que é nos fazer mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Pai, nos ajude a confiar na sua soberania, nos ajude a confiar, Pai, no teu poder, a confiar na tua graça e a nos lembrarmos, Deus, de que uma vez alcançados por essa graça, que nós sejamos instrumentos de graça na vida das outras pessoas também. Que nós demonstremos fidelidade e confiança ao Senhor. E dessa forma que nós sejamos bênção para as pessoas ao nosso redor. Pai, nos ajuda a buscarmos cada vez mais o Senhor. Nos ajuda a dependermos do Senhor e a confiarmos no Senhor. Porque não existe descanso, não existe consolo, Pai, a não ser na Tua presença. Nós oramos por isso, Pai, e nós te agradecemos por essa graça infinita que o Senhor demonstrou por nós através de Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, é isso. Bom dia para vocês, um bom resto de semana para vocês. Fiquem com Deus e nós nos vemos, talvez alguns aí no final de semana, outros semana que vem, se Deus assim permitir. Um abraço, tchau, tchau, e é isso aí.